Você já deve ter aberto aí o seu aplicativo da sua corretora, né, no celular e visto tudo caindo e sentiu então aquela vontade desesperada de vender tudo antes que ainda caia mais ainda, que piore mais, né? Ou então o oposto. Você viu o mundo inteiro falando aí de um investimento bombástico, ou então de uma criptomoeda aí num grupo do Zap Zap, sentiu aquele friozinho na barriga, aquela vontade, né, de estar dentro enquanto você está fora. E então preste atenção no que eu vou te dizer agora. Chegando aí o Luiz Farias dando boa noite. Muito boa noite, meu irmão. Então preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso aqui pode ser uma das coisas mais importantes que você já ouviu por aí sobre investimentos. O seu maior inimigo nos investimentos não é o mercado, não é a inflação, não é o governo, não é o partido A, B ou C, não é aquela baleia que manipula o preço de uma ação ou então de uma criptomoeda como a gente tem visto por aí. Então, só para explicar para as pessoas, baleia é aquele investidor grande, né, que tem o poder de fazer uma manipulação no preço no curto prazo. E então, pessoal, o seu maior inimigo mora aqui dentro, ó, é a tua própria cabeça. Como é que isso funciona? De um jeito simples, sem enrolação, porque aqui nós falamos para as pessoas iniciantes também, né? Ou quem aprendeu errado, retornar um pouco, porque é melhor você voltar no tempo do que perder dinheiro e continuar perdendo dinheiro. Prazer, eu sou Helder Queiroz, educador financeiro, analista de mercado certificado, CNPIT, técnico e especialista também em ativos digitais, criptomoedas. Eu já ajudei muitas pessoas que chegaram para mim sem saber de nada de investimentos, com medo de perder dinheiro, achando que esse mundo não era para elas. E aí, pessoal, é aí que eu aprendi com essas pessoas que a maioria delas não perde dinheiro por falta de informação técnica. Elas perdem por causa do próprio cérebro. Ele faz aí com elas algo que a gente às vezes não gostaria ou não espera, né? Então, peço a você que fique comigo aqui até o final, porque além da nossa live ser rápida e objetiva, sem lero-lero, nós vamos sair daqui diferente de como entramos, porque eu vou te dar hoje ferramentas práticas simples e que podem ser aplicadas. Você precisa então aceitar uma verdade que é desconfortável para a maioria das pessoas, porque o ser humano não gosta de ser contrariado. A maioria dos investidores, que são gente comum, como eu, como você, não tomam decisões financeiras com a razão como eles deveriam. Eles agem com a emoção e só depois ficam tentando justificar com a razão. Isso não é fraqueza, isso é a nossa biologia. É como o cérebro humano foi construído ao longo de milhares de anos. E como nós somos herdeiros dos nossos ancestrais, nós carregamos essas características primitivas. O nosso cérebro foi projetado para salvar o corpo dos homens das cavernas, daqueles predadores, dos mamutes, dos tigres, né, dente de sabre. E aquele cérebro é o mesmo que nós carregamos até hoje. E a gente usa ele para decidir como investir, como vai comprar, como vai vender um ativo, um carro, uma moto, uma bicicleta, seja o que lá for. E aí a coisa começa a complicar, porque são esses instintos da busca pelo prazer e da fuga da dor que dominam a gente. Como um cabo de guerra, né, constante entre duas forças que você conhece, o medo e a ganância. E aí o medo, na hora certa, ele é útil, claro, quando a gente está fugindo de alguma situação delicada, né, que envolve um risco para a gente. Mas ele também impede a gente de atravessar a rua sem olhar, e isso é muito bom. Ele te faz frear o carro, né, quando você está numa ladeira, numa curva, e está tudo bem, está tudo certo com isso, faz todo sentido. Mas aqui dentro do mercado financeiro, né, dentro da volatilidade, das ações, das criptomoedas, o medo faz exatamente o contrário que deveria fazer com a gente. Agora eu vou te convidar a você imaginar o seguinte: você comprou uma criptomoeda. Ela começa a cair, você fica de olho, aí ela cai mais. Você já está começando a suar frio. Aí ela cai mais um pouco. E aí o teu cérebro entra no modo sobrevivência. E ele grita para você, aquela vozinha, ó: ih, rapaz, sai desse negócio aí, cara. Sai disso aí antes que você perca tudo e fique liso. E ao invés de você andar na contramão, de você comprar mais um ativo bom porque está na promoção, você vende, realiza o prejuízo e, de certa maneira, fica chateado, mas respira aliviado, porque você poderia ter perdido mais, né? E aí, algum tempo depois, alguns dias depois, o ativo sobe mais do que você estava esperando, do que você tinha antes, né? E aí, então, você fica pé da vida, porque você ficou de fora daquela alta maravilhosa. Só que no momento, é o medo fazendo o seu trabalho, né? Só que aí, nesse momento, ele está atuando no lugar e no momento errado. O medo do investidor te faz vender no pior momento possível, lá no fundo do poço, quando os preços estão lá embaixo e os ativos estão em promoção. Claro que você tem que comprar ativos bons, né? Porque se for um ativo ruim, porcaria, você tem que trabalhar com seu stop, sair no momento certo, né? Quando você pensa em pular de um barco que está apenas balançando, é mais ou menos semelhante a essa situação. Quando o ativo está dando aquela volatilidade, e aí você pula do barco e depois você descobre que era só uma marolinha, né? Que você estava tranquilo, era só um balanço do barco e que você estava salvo, seguro se você tivesse permanecido nele. Falamos do medo, agora vamos falar um pouco de ganância. A ganância não aparece com aquela cara de vilã, ela vem disfarçada de oportunidade, de sorte, de time perfeito. E você já viu então aquele momento em que todo mundo está falando de uma alta do Bitcoin, topo histórico, tarará, o grupo do Zap, a tua tia lá do Zap está em euforia dizendo que esse negócio é maravilhoso. O investidor, o influenciador, né, às vezes, muitas vezes embusteiro, ele fica postando um print de lucro. O seu vizinho está contando então que dobrou o capital dele. E aí bate em você, como bate em todo investidor, bate aquela sensação: poxa,
eu precisaria entrar neste negócio agora, antes que ele suba mais. Isso aí tem um nome em inglês que você já deve ter, provavelmente ter ouvido. FOMO, né? Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora. E o que é que pode acontecer então? Você entra no ativo quando ele já subiu muito, quando ele está no topo histórico. Quando a euforia passa, o preço corrige, porque tudo que sobe cai, né? E aí você fica segurando o prejuízo sem entender o que deu errado. Você achando que estava certo, que você era o cara dos investimentos. E em vez de você ir comprando mais, aproveitando a promoção para acumular mais bitcoins por um preço melhor, você fica reclamando com os dentes quebrados. O nome disso então, pessoal, é ganância. E foi ela que te cegou para os riscos e cega muitas pessoas ao longo do tempo. Porque quando um investidor ganha, outro perde. Quando um perde, outro ganha. Então, pessoal, isso não é falta de inteligência. Isso é o teu cérebro primitivo sendo exatamente o que ele é. É um sistema que busca recompensas e ele teme a exclusão. Busca o prazer para evitar a dor. Então, para economizar energia, o nosso cérebro usa atalhos. E em português a gente chama isso de heurística. Vamos falar então da maneira mais simples. E trocar então a heurística por julgamentos rápidos, porque é isso que o nosso cérebro faz sem pedir permissão para a gente. Então esses atalhos eles funcionam bem para a maioria das situações do dia a dia, onde a gente está em perigo, etc. Mas aqui no mercado financeiro eles viram armadilhas para a gente. Então deixa eu te mostrar aqui os dois mais perigosos. E esse slide ali está apresentando então o primeiro, que se chama de heurística da disponibilidade. Em resumo, a gente acredita então que o que está acontecendo recentemente vai continuar acontecendo. Se uma ação subiu muito nos últimos meses, o teu cérebro entende que isso prova que ela vai continuar subindo pra caramba pro infinito, rumo ao infinito. Então o teu cérebro disponibiliza essas memórias recentes e usa então como uma previsão de futuro, né? Uma bola de cristal da mãe de Ná. Isso aí explica por que tanta gente compra no topo. O ativo acabou de subir muito, está na boca do povo, na manchete dos jornais, está nas notícias, no mundo inteiro. Então o cérebro conclui, poxa, cara, isso é um investimento, eu vou ficar milionário com esse investimento. E aí, na verdade, muitas vezes é exatamente o momento da gente ter mais cautela. Então, o segundo é o viés, então, da confirmação. E essa aí, então, é a tendência de buscar apenas informações que confirmam o que a gente já quer acreditar. Descartando, então, qualquer coisa que faça a gente acreditar que não é aquilo. Você se apaixona por uma ação de uma empresa ou então por uma criptomoeda. Aquela criptomoeda do cachorrinho ou então do sapinho, né? Aquela shitcoin. E a partir daí você lê só as notícias que te interessam, as notícias boas. Segue só as pessoas que concordam com o que você está falando. E ignora qualquer dado que suja, que diga ao contrário. Você então coloca os óculos cor-de-rosa, de neon forte. Isso aí cria para você uma bolha de ilusão muito perigosa. Você fica cada vez mais convicto enquanto os riscos reais crescem em silêncio e você não os enxerga, porque você não quer. A dor psicológica de perder R$100 é quase 2 vezes maior do que o prazer de ganhar 100 pila. Isso aqui não é opinião, é o que a ciência chama de aversão à perda. As pessoas têm mais medo de perder do que prazer em ganhar. E esse sentimento está presente em mais da metade dos investidores brasileiros, segundo a nossa querida CVM. Então, na prática, isso aí gera aquele comportamento que é comum nas pessoas. A pessoa compra um ativo, ele cai. E ela recusa a vender. E a pessoa fica agarrada na faca. Começa a cair, fica segurando o prejuízo por semanas, às vezes meses e até anos. É aquele investidor torcedor que fica torcendo para o preço voltar pelo menos ao que era antes. Isso aí acontece por quê? Porque vender seria assumir a perda, seria assumir uma derrota. Né? E assumir a perda dói demais para o ser humano. E aí o problema é que o mercado não está nem aí para o que você pensa, o que você sente. O mercado não se importa com o preço que você pagou. Então segurar um ativo que não faz mais sentido por pura dificuldade de aceitar o prejuízo é um dos erros mais caros que o investidor pode cometer. E antes então de chegar nos passos práticos, eu preciso falar para você de um comportamento que junta tudo isso que a gente viu até agora. O nosso efeito manada. O ser humano então foi construído para a gente viver em grupo. Nós somos seres sociais. Então, seguir a maioria, você acredita que, historicamente, você está fazendo certo. Porque isso, desde os tempos primitivos, era uma das estratégias da sobrevivência. E hoje em dia também, né? Se você está na faculdade, se está numa escola e tal, se está todo mundo indo para lá, você não vai para a direita, você vai também com eles. Você acredita que está todo mundo indo para o lado certo. E se as pessoas começam a correr, provavelmente tem um perigo ali. Então aí você começa a correr também. Mas aqui no mercado financeiro, quando todo mundo está comprando a mesma coisa ao mesmo tempo, porque o mercado financeiro é uma eterna briga entre compradores e vendedores. Então, se está todo mundo comprando a mesma coisa ao mesmo tempo, geralmente é sinal de que a festa está chegando no fim. As bolhas financeiras da história, pessoal, foram criadas exatamente assim, por pessoas racionais fazendo escolhas irracionais, de uma maneira coletiva, do efeito manada, da maneira do efeito manada, porque achavam que estavam olhando umas para as outras em vez de olhar para os fundamentos, para o método, para a estratégia. E aqui, quando o tema está em todo lugar, quando parece que todo mundo está ganhando dinheiro com aquilo, é exatamente o momento de você respirar fundo e fazer algumas perguntas que vão te proteger muito, as perguntas certas. Por isso que, às vezes, então, a gente precisa ser contraintuitivo no mercado. E é daí que vem aquela frase atribuída a Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Não estamos aqui, pessoal, inventando nada aqui.
Tudo que eu estou falando tem sido produto de conhecimento humano por décadas de estudo. Então, por isso que eu vou te recomendar apenas 2 livros. O primeiro é um dos mais importantes livros que eu já li sobre o assunto. Chama-se Trading in the Zone. Existem traduções aí dele. E esse livro aqui é do americano Mark Douglas. Grande Mark, dedicou a vida inteira estudando por que os traders inteligentes, que têm boas estratégias, continuam perdendo dinheiro, continuam quebrando os dentinhos. E a conclusão dele, dentre uma das muitas conclusões dele, é que o problema quase nunca foi a estratégia. O problema é a nossa mente, a mente do investidor. Então o grande Marcão, disse que qualquer lucro obtido sem disciplina será inevitavelmente devolvido ao mercado. Outro nome, então, que você precisa conhecer é o meu xará, Alexander Elder. Alexander Elder, ele é médico, grande camarada, meu charazão. Ele é médico, psiquiatra e trader e escreveu um dos melhores livros, alguns dos melhores livros, que ele escreveu vários, sobre finanças comportamentais. O grande doutor Elder criou, então, o que ele chamou de regra dos 2% e dos 6%. E é uma das ideias mais simples e mais poderosas que existem, então, para proteger o teu e o meu capital. E é sobre essa regra, então, que eu fiz alguns vídeos lá no meu canal Filho Rico BR, que eu te convido agora, se você não segue, a me seguir lá no YouTube. Vou ficar muito feliz, então, com você sendo meu seguidor, porque eu tenho muito carinho pelos meus seguidores. Eu me esforço bastante para produzir os meus conteúdos, para que você possa espremer a laranja. E o nome do meu canal é Filho Rico, não porque eu sou o filho rico. É o meu filho rico, é o teu filho rico, é o filho de todo mundo que a gente quer que fique rico. E não só no mundo do vil metal. Rico em emoções, rico em sentimento, rico em humanidade e também, por que não dizer, rico em dinheiro, financeiramente. Então, voltando aqui para a regra do 2% e do 6%. Eu vou espremer a laranja aqui para você. A regra dos 2% diz de uma maneira bem objetiva: nunca arrisque mais do que 2% do teu capital total em uma única operação. Então, se você tem 10 mil reais investidos, o máximo que você pode perder em uma única entrada são 200 reais. Voltando agora aqui para a regra dos 6%. Ela diz que em um único mês você não pode acumular mais do que 6% de perdas do teu capital total. Se acontecer isso, você para, stop, fecha tudo, sai do mercado, porque aquele período foi vermelho para você. E aí vai pescar, vai ler, vai sair com a tua família, porque quando você está tendo perdas acumuladas, repetidas assim, que passam de 6% ao mês, você não está com a cabeça pronta para operar. E todos nós, investidores, passamos por isso. Se você não está pronto para operar, você sai, vai para uma área de refrigério e paz, descansa, bebe água, se alimenta, sai com a sua família, com seus filhos, para você poder voltar mais forte, para tomar boas decisões. E, meu amigo, minha amiga, essas regras parecem muito simples, e são. Mas eu não estou dizendo aqui que elas são fáceis de aplicar, por conta da nossa herança primitiva, como a gente já abordou aqui. Então, a realidade é que a maioria das pessoas ignora essas 2 regrinhas básicas e paga caro por isso. E mais o que o Elder e o Mark têm em comum? Os dois, eles perceberam décadas atrás o que eu estou te dizendo aqui e agora. O maior risco do mercado não está nos gráficos, não está na volatilidade, não está na política. Ele está entre a cadeira e o teclado. É exatamente isso. O maior risco está aqui, é o investidor. Então agora que você já conhece os inimigos que a gente enfrenta e que vai enfrentar bravamente, vamos então falar de como a gente vai para esse combate, para enfrentar esse inimigo. Apenas com 5 hábitos simples aqui que eu vou te entregar agora e que mudam o jogo. O primeiro deles é para você ter um plano e consulte sempre antes de agir, antes de tomar uma decisão, antes de apertar o botão do mouse. Vou até pegar o meu mouse aqui para mostrar para você. Aliás, esse mouse aqui não é fazendo mexer não. Esse aqui é bom para nós que somos acima de 40, porque ele fica com a mãozinha assim. Então, pessoal, defina com calma, fora do momento de pressão, quais são os teus objetivos, quanto você está disposto a arriscar, e em quais condições você vai comprar ou vai vender. Porque a gente não manda no mercado, mas a gente manda no momento de apertar o botão aqui de comprar e de vender. Aí sim, nós somos soberanos. Então, quando o mercado entrar em ebulição, você não toma uma decisão pelo sentimento, pelo impulso. Você consulta o teu plano. A segunda ferramenta é a diversificação. E não confunda diversificação com pulverização. Mas vamos voltar aqui para a diversificação. Nunca coloque tudo em um único ativo, por mais convicto que você possa estar. Distribua o teu dinheiro em diferentes investimentos, em diferentes mercados. Isso aí vai reduzir o impacto emocional quando algum deles cai. Se um cair, o outro compensa. O terceiro é aprenda o básico antes de você investir. E se você aprendeu errado, volte atrás e reaprenda. Esqueça o que você aprendeu errado e reaprenda. Então, nós não precisamos ser especialistas para investir, mas nós precisamos entender como o mercado funciona, o que é o risco, o que é volatilidade, o que é que a gente precisa fazer para dominar ou tentar dominar nossas emoções. Isso aí já vai te colocar à frente de muita gente, da maioria das pessoas. Então, educação financeira não é luxo, é um escudo protetor. A quarta regrinha, sempre anote tudo, registre as suas decisões. Crie o hábito, então, de anotar o que você comprou, por que comprou, por quanto comprou e, principalmente, como você estava se sentindo naquele momento. Se você não vai parar para anotar, grave.
grave com a sua voz, depois você converte aí de voz para texto, tem várias ferramentas gratuitas para você fazer isso. E aí, com o tempo, você vai começando a juntar um banco de informações sobre você mesmo. Você vai começar a identificar os teus padrões. A quinta regrinha, foque no longo prazo. Meu amigo, o gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos tem as perninhas curtinhas. Já o gráfico diário, semanal, mensal, tem as pernas longas, né? O lucro é muito maior no longo prazo, porque no longo prazo você foge do barulho do curto prazo, que te causa ansiedade e é cheio de ruído, cheio de manipulação das baleias. Nós falamos lá no começo dessa live. O longo prazo é onde o patrimônio de verdade é construído. Então preste atenção, eu preciso te contar uma coisa. Tem um viés específico aí que alerta, ou melhor, que afeta até as pessoas que já entendem tudo que a gente está falando até agora aqui. E um dos mais sorrateiros, traidores que existem tem um nome curioso, interessante. É a falácia da mão quente. Você sabe o que é isso? Bote aí nos comentários se você souber. É quando então você acerta uma vez, acerta uma operação que deu muito bom, deu muito certo, e aí o ativo que subiu muito, né? Você está surfando aquela onda, e aí você passa a acreditar que você é o cara, que você é foda, que você tem um dono especial, né? Quase a mãe de Ná, que você pegou o jeito da coisa, que a sua intuição é diferente dos outros, que você é o cara. E aí, meu amigo, minha amiga, você começa a arriscar mais, a confiar demais no teu instinto, a ignorar o método, a fechar os olhos e virar as costas para o teu método. Preste atenção, sorte não é estratégia. Ter sorte dá um trabalho danado. É fácil ganhar quando o mercado está numa tendência. Onde você entrar, você vai ganhar dinheiro. Mas o mercado tem uma forma muito eficiente de lembrar que você é apenas uma mosca no meio do mosqueiro. E isso aí o mercado vai te fazer de um jeito que você não vai esquecer. Ele vai te dar um soco na ponta do queixo e depois ele vai dar um cruzado que vai quebrar os teus dentes. Né? Pati chegando aí, um abraço, Pati. Então, a Pati entrou agora num momento violento aqui da live, né? Mas, Pati, só voltando aqui para você entender, nós estamos falando que quando o investidor ele acredita muito, né, nele e tudo, ele passa a negligenciar as suas regras, a sua metodologia, vira as costas para tudo isso. E é aí que ele se dá mal, porque o mercado não está nem aí para você. O mercado ele não tem, ele é o dono da vontade dele. E se você acha que está surfando demais, ele te dá um soco na ponta do queixo e aí você cai e quebra os seus dentinhos. Mas tudo isso aí para lembrar que a gente tem que ter método e tem que ter estratégia então. Então, meu amigo, minha amiga, a grande tacada não está em você encontrar aquele ativo maravilhoso, aquela ação, aquele fundo imobiliário perfeito, aquela criptomoeda cheirosa, bonita. Está em criar um sistema que funcione independente de sorte, baseado então em método, disciplina e controle emocional. E foi exatamente para isso e por isso, e pensando nisso, que eu estruturei então o que eu vou te apresentar agora rapidamente. Eu vou te ensinar coisas que valem para qualquer mercado. São mais de 50 aulas e essas aulas, elas são criadas ali para durar em torno de 10 minutos, organizadas aí em 11 módulos estratégicos e então totalizando aí mais de 10 horas de conteúdo pensado cuidadosamente e especificamente para quem não sabe nada. Lá no módulo 0, você vai saber como começar do jeito certo, alinhando aí as tuas expectativas, corrigindo os teus erros fatais. No primeiro módulo, você constrói então a base mental e financeira para você investir com clareza. Já no módulo 2, você vai descobrir o teu perfil de investidor de verdade. Nós temos lá o questionário de API, você vai fazer direitinho, você vai saber se você é conservador, moderado, agressivo, etc e tal, para você investir nos ativos digitais de acordo com o teu perfil. Já no módulo 3, 4 e 5, você vai perder o medo de investir e entender como é que o mercado funciona de verdade. No módulo 6 ou meia dúzia, você vai transformar então o risco em uma regra clara. Já no módulo 7, você vai aprender a ler gráficos do jeito certo, usando análise técnica, só com o que interessa. Porque não adianta você pegar o seu gráfico e encher de indicadores e ficar perdido sem saber tomar uma decisão. Já no módulo 8, você vai conectar tudo isso a uma estratégia ARM. E no módulo 9, você vai transformar o método no teu plano pessoal. Como eu confio, então, muito no meu método, diferente de outros por aí que dão 7 dias, você tem 30 dias de garantia. A aula gratuita já vai abrir os teus olhos para você sair da caverna e enxergar o mundo das criptomoedas com outros olhos. É por isso que eu criei o método Elder, para você aprender a investir o seu próprio dinheiro. E o passo mais importante que você tem que dar é parar de ficar lutando contra o mercado e começar a entender com tranquilidade o que é que acontece dentro da tua própria cabeça. Quero que as pessoas saiam da caverna e ganhem o mundo dos investimentos, ganhem dinheiro. Então, os meus alunos, eu estou junto com eles porque eu quero que eles sejam bem-sucedidos. Por isso que eu me dediquei tanto para obter a minha certificação e ainda continuo estudando, me dedicando, aprendendo, até mesmo com meus alunos, com humildade, com tranquilidade. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu te peço, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. Isso aí ajuda bastante a gente, nos motiva. Nosso objetivo é levar a educação financeira para as pessoas de uma maneira simples, de uma maneira didática. Faça o seu, porque o tempo não para, como dizia Cazuza. Forte abraço, fica com Deus!